o Fernando Pessoa foi o meu vizinho. Eu morava em Campo de Ourique e ele morou também lá. Vínhamos muitas vezes para baixo, os dois, depois nos encontrávamos. Ele frequentava aquele café da Arcada e eu às vezes ia lá cavaquear com ele e tal, e dávamos muito bem. Um dia, eu não sabia bem onde é que o Fernando Pessoa tinha nascido. E perguntei, Fernando Pessoa, onde é que você nasceu? Ah? E ele volta-se para mim e diz assim, numa aldeia. Numa aldeia, sim. Numa aldeia que fica, quando sobe o Chiado, fica à esquerda. Mete-se à rua Serpa Pinto e há ali um largo. É o largo da aldeia. Foi aí nesse largo dessa aldeia que eu nasci. Mas de repente senti um certo remorso de chamar a Lisboa e aquele largo do Chiado, onde ele tinha nascido. Senti um certo remorso e acrescentou, mas você fique sabendo uma coisa, é uma aldeia, talvez a única no mundo, que tem um teatro lírico. Era o Teatro São Carlos. Ele nasceu de fronte. Portanto, ele considerava essa zona... Considerava Portugal, considerava Lisboa uma aldeia. E como era naquele tempo, aquilo era uma aldeia, naquele tempo aquilo era uma... Porquê, Soutor? Porque, enfim... Todos se conheciam, as pessoas todas se conheciam, todas se conviviam umas com as outras. O movimento era pouquíssimo nas ruas. Fernando Pessoa acha que era uma pessoa sociável? Em certos dias. Em certos dias. Ele era sociável em certos dias. Porquê? Havia outros dias verdadeiramente impossível. É uma questão de temperamento. É uma questão de temperamento. Pois lá tinham os seus desgostos, as suas preocupações, as suas coisas, e havia dias verdadeiramente intoleráveis. E havia outros que ele estava... Falava muito bem, muito comunicativo. Há outros dias verdadeiramente intoleráveis. Isso acontece a quase todos nós, não é? Mas ele andava mais sozinho ou gostava de se juntar em tertúlias? Não gostava. Tinha duas ou três pessoas com quem se dava e o resto não gostava muito de se relacionar. Não gostava muito de se relacionar. Não ligava a mais pequena importância aos versos que fazia. Fazia-os em regra à mesa do café e depois lia-os a um ou outro amigo que estava presente e outras vezes nem sequer os amigos estavam lá, estava ele sozinho, pegava naquilo e deitava ao cesto dos papéis. E muitos dos versos que se publicaram depois dele foram tirados dos cestos dos papéis, alguns por mim próprio. Dos cestos e do chão do café. Tem alguns escrevia aquilo. Não, agora já depois estão publicados. Quer com isto dizer ao seu autor que muitos dos versos, os melhores versos, não foram publicados? Não, foram. É possível que ele tivesse mais, mas muitos dos versos que estão publicados, ele não fazia caso de nenhum deles. E andavam então pessoas de vez em quando? Andavam ali os amigos à volta, que sentávamos ali à volta dele no café, ele fazia uns versos, lia-nos, isto é uma porcaria, estava fora. E depois nós apanhávamos e foram muitos desses versos que constituem hoje os livros do Fernando Pessoa. E porquê é que ele fazia isso? Ligava, era um boêmio literário. Há quem diga que uma vez apareceu na Baixa com uma galinha presa por Era um boêmio literário, um boêmio literário. Era o que chamado boêmio literário autêntico. É um homem que gostava de viver a sua vida... Só vi sozinho, sem muitas coisas. Depois teve uns amores, Os amores, diga-me, fala-me dos amores. Os amores, teve uns amores, depois os amores não foram por diante, por várias razões, não foram por diante, e ele ficou sempre melancólico, desgostoso e tal. Ele teve assim muitas paixões? Uma única. Conheci a senhora, e não há, agora queria-me lembrar o nome dela e não há maneira de me lembrar. Morreu. Morreu. A maneira de me lembrar o nome dela. Ele não foi correspondido? Não era correspondido? Era correspondido. Era, mas as famílias não estavam bem. A família dela não simpatizava assim muito com o namoro dado à boêmia do Fernando Pessoa e tal. E aquilo continuou, mas depois ele morreu também. Era uma espécie marginal na época. Sim, era um boêmio literário. A gente não pode ser marginal. Era um boêmio literário. Vivia lá a sua moda, mal visto como todos os boêmios. Mal visto, portanto, por certas famílias, por certos atos sociais. E era
A gente eram boémios, sabe? Em regra, o ator, o poeta e tal, são boémios. Olha, eu não nasci em Lisboa. Embora muita gente diga que eu nasci no Chiado. Mas não nasci numa aldeia que é hoje Vila, do distrito de Coimbra, e vim para Lisboa aos 6 anos. E depois aqui fiquei. Aqui fiquei. E então dedicou-se... Aqui fiquei, depois fiz o liceu, fiz a instrução primária, onde tive como professora uma filha do poeta João de Deus, e depois fiz o liceu, depois fui para a Faculdade de Direito, formei-me e fui para a magistratura. E então fui magistrado. Durante muitos anos? Magistrado durante muitos anos. Fui magistrado, mas acumulando sempre a função de magistrado com a função de escritor e até dos jornais. Nunca deixei os jornais. Fiz a magistratura, mas escrevendo sempre nos jornais. E escrevendo vários livros. Escrevendo vários livros. E até sucedeu uma coisa que é verdadeiramente extraordinária e que criou até uma certa excitação no Ministério da Justiça. É que, sendo eu delegado do Procurador da República no Tribunal da Boa Hora, sabe que é o delegado... Exatamente, sei. Que é o delegado do Procurador da República, que é o agente do Ministério Público, sendo eu o delegado do Procurador da República no Tribunal da Boa Hora, tive ao mesmo tempo uma revista no Parque Bayer. Fui autor ao mesmo tempo de uma revista do Parque Bayer. Eram situações um tanto ou quanto incompatíveis. Incompatíveis, verdadeiramente incompatíveis. E não trouxe alguns dissabores? O Ministério da Justiça não viu isto com muito bons olhos, sabe? Não viu isto com muito bons olhos, sabe? E chamou-me a atenção. O Ministério Público, o que é que representa? Representa o público, Claro. Um revisteiro é a mesma coisa. O que é que representa o revisteiro? É o público. E aquilo lá passou. Entretanto, até hoje, o Sr. Doutor tem feito uma vida intensamente literária, sobretudo. Não, eu fiz a minha vida de magistrado durante muitos anos. Sobretudo magistrado? Sim, fui magistrado durante muitos anos. É claro, como disse, acumulando com a vida literária, ia escrevendo sempre nos jornais, fazendo livros, fazendo conferências, fiz centenas de conferências. E devo dizer que nunca lia. Sobre os mais diversos temas? Os mais diversos temas. E nunca lia. É tudo improviso? Nunca li. Preparavas, enfim, pensavas em casa e tal, mas nunca li. Porque a leitura dá cabo de tudo. Hoje mesmo nós não temos oradores, temos leitores. Os conferencistas são... Os conferencistas são leitores, pegam nos papéis e leem. Ora, isso não é o papel do conferencista. O conferencista tem umas notas e depois... Deve divagar ou deve seguir essas notas, ou sem mesmo notas, fiz discursos sem notas nenhuma. E olha que há imensas ruas, há ruas em Lisboa, eu já nem falo noutros sítios, ruas, lápides, estátuas, que foram inauguradas por conferências minhas, com discursos meus. Porquê? A Câmara eram as instituições, vinham pedir, e eu lá, exatamente pela comunicabilidade que eu dava aos assuntos aqui. Era, portanto, um orador. Hoje era um orador oficial. Era um orador oficial. Fiz dezenas de discursos. Um episódio que define a justiça. Um belo dia era delegado em Sintra, e uma mulher que ia atravessar uma estrada, apanhou uma amarrada de um boi. E um boi que se tresmalhou, que andava a pastar e tresmalhou-se e apanhou uma amarrada. O processo, ela queixou-se, o processo foi para o tribunal, mas verificou-se que ninguém tinha tido culpa nenhuma. Em todo o caso, no julgamento, o juiz notou que tinha havido uma transgressão do dono do boi, que o deixou portanto à vontade e tal, e não devia, e condenou numa multa. A mulher veio assistir ao julgamento e ouviu o juiz condenar o homem numa multa. Passados uns dias,
A mulher apareceu-me e diz, Sr. doutor, eu afinal não recebi nada, ainda não recebi nada. Mas você não tinha nada a receber, disse-lhe, eu não tinha nada a receber. Mas o Sr. doutor juiz disse que o homem tinha que pagar tanto e tanto e tanto e tanto. E eu procurei, tanto quanto possível, explicar a uma mulher inculta para onde ia aquele dinheiro. E disse-lhe que o dinheiro que ia, claro, não podia dizer que ia para o Estado, porque ela não sabia o que era a palavra Estado, não é? E disse que aquilo era uma multa que ia para o governo. E ela volta-se para mim, põe a mão na cinta e diz-me assim, para o governo? Então é que leva barrada e um governo é que recebe. Os editados? Eu sei lá, olha que eu não faço ideia. Mas já falou em 30... Não, 30 e tal, né? 30 e tal, né? Quais os assuntos entre... Tudo variado. História, crónicas, até versos. E esses livros estão todos esgotados? Está tudo esgotado. Nós passámos hoje pela feira e em alguns stands havia, portanto, livros expostos. Há dois que parece que não estão esgotados. É um que eu fiz sobre Júlio Dantas e outro que é este sobre o Camões, que é moderno. Mas o doutor, segundo me disse, teve que ir buscar esse livro. Eu agora tive que ir pedir este livro ao lá, porque em casa não tenho um único volume deste Camões. E então... De maneira que agora, para o ter aqui, tive que ir pedir emprestado. Isto é extraordinário. É, realmente, doutor. E porquê é que essas edições não são reeditadas? Porque não vale a pena, sabe? Não vale a pena. São livros, a maior parte deles, com uma certa oportunidade. Passou um momento e agora já não vale a pena. Depois um livro custa uma coisa fabulosa, sabe? Talvez seja essa a razão, não, doutor? Custa uma coisa fabulosa. E acho que não vale a pena. São livros de oportunidade, sabe? Os livros que eu faço são livros mais ou menos de oportunidade, aproveitando as datas, as épocas e tal. Passam as datas, passam as épocas do livro. Bem, um livro, embora agora, tenha o seu tempo oportuno. Há os colecionadores que gostam de ter. Mas acho que não vale a pena. Mas, pelo que vejo, doutor, parece que se torna cada vez mais difícil editar livros em Portugal. Difícil, porque os livros estão caríssimos, estão caríssimos, estão porque não podem estar baratos. Uma edição hoje é, como disse, é uma fortuna. É uma fortuna. E o leitor, como o livro é muito caro, não compra. Naturalmente. E então o Sr. Doutor parou a sua atividade literária perante essa dificuldade? Não, eu parei a minha atividade literária a seguir ao 25 de Abril. Depois do 25 de Abril eu parei a minha atividade literária. Já estava com uma certa idade, estou. Com que idade, Sr. Doutor? Isto é um enigma que deste comigo ao túmulo. Não quero revelar. Bem, mas a verdade é que está bem conservado. A minha idade deste comigo ao túmulo. É um segredo. É um segredo? É um segredo. E porquê, Sr. Doutor, é um segredo, não é? Essa renitência? Eu digo o seguinte, porque as pessoas supõem mais novo do que eu sou. Por acaso? De maneira que, como supõem mais novo do que eu sou, eu não digo a minha idade. Enfim, são coisas de escritores. Às vezes escritores têm as suas coisas, não é? Pois estamos aqui em sua casa, uma casa, enfim, que com aspecto, com uma decoração muito bonita, que faz lembrar um palácio antigo. Por acaso esta casa, sendo moderna, o arquiteto, que aliás parece que foi uma arquiteta até que a construiu-a realmente dando-lhe um ar interior antigo e moderno na parte exterior. Portanto, exteriormente é um prédio moderno, mas interiormente... Mas no interiormente até tem esta coisa que raríssimas casas de Lisboa agora têm, que é um cilhar de azulejos, como vê. Pois, então é aqui que o Sr. Doutor tem escrito os seus livros? É aqui, não. Eu escrevo os meus livros de uma forma... não é só os livros, escrevo tudo, de uma forma muito extraordinária. Como? Escrevo na cama os livros, de barriga para baixo, e servindo-me da mesa o travesseiro. Mas porquê essa posição, sempre, essa postura? Desde sempre. Não sei porquê, habituei-me a isso e assim escrevo. Aliás, não sou a primeira pessoa que escreve, assim. Que faz assim. Porque lembro, embora não nesta posição, mas sentado na cama, escrevi ao Dr. Augusto Castro. Mas e a certas horas, naturalmente? De manhã. Quer dizer, sentes mais, eu não direi inspirado, mas à vontade? Não, é que durante o dia não, em regra não posso. Quero-me referir à postura. Agora de manhã,
leio o jornal, levanto-me, não me levanto não, estou na cama, tomo um pequeno almoço, depois leio o jornal e depois viro-me de barriga para baixo e escrevo servindo do travesseiro como se fosse a secretária. Bem, escrevia porque o doutor já nos disse que agora tem Agora com a sua atividade. agora já há muito tempo que não escrevo. Tenho sido muito procurada e por vários jornais, por várias revistas, várias coisas, até da rádio. Um certo ânimo quando foi daquela tradição de 25 de Abril, eu escrevia muito no Diário Popular, tinha lá uma secção no Diário Popular e na República. Depois, com esta transformação, olha, fui deixando de escrever e agora já estou um bocado desabituado de escrever. Hein? Mas, doutor, de qualquer forma, acho que estará atento, ou está atento a esta realidade, a evolução. Estou atento. Não sei se bem se mal. Mas vai seguindo atentamente. Mas vou seguindo atentamente, tudo, vou seguindo atentamente.